Depois de tratarmos das causas relativas ao bullying, vamos agora discorrer sobre os prejuízos que o bullying causa às suas vítimas e a relação também de prejuízos que podemos associar aos autores do bullying. Vejamos, com base em pesquisas, tá? Vocês têm aí no slide 29 referências de pesquisas que tratam do assunto. Então, nós temos aí prejuízos psicossomáticos, com queixas, que são aquelas queixas que o paciente tem, mas sem evidências clínicas. Temos também exemplos da internalização, que faz com que o sujeito desenvolva ansiedade, depressão e outros transtornos mentais, psiquiátricos. Temos como prejuízo a externalização, porque alguns internalizam, sofrem com ansiedade, com depressão, e outros externalizam. Por meio do quê? Da agressividade. Sofre o bullying, né? Ou seja, sofre como vítima, e em algum outro ambiente externaliza aquelas dores causadas pelo bullying, por meio da agressividade. Desenvolvem problemas de sono, porque o sono ele tem várias fases. Chegamos a tratar disso pontualmente em alguma das nossas sessões formativas. O sono tem fases e é preciso estar bem relaxado para podermos passar por todas as fases. E no dia seguinte, né, nos levantarmos recuperados. O que ocorre se o sujeito tem ansiedade? A ansiedade, ela interrompe o sono. É preciso ter tranquilidade para dormir. E a ansiedade, ela acaba com a tranquilidade. E temos aí também o exemplo mais drástico. Por quê? Porque não tem solução, que é o suicídio. E aí, quando o sujeito utiliza palavras como sumir, que quer desaparecer, que se pudesse desapareceria, né, e começa a dar esses e outros indícios que fazem referência a uma situação de suicidalidade. E em relação aos autores, as pesquisas mostram que, se eles são autores de bullying e que têm na sua história de vida vivências de violência, sofrem violência, são sujeitos, né, mais propensos a desenvolver hábitos relativos a vícios, por exemplo. E, se falamos de prejuízos, nós temos que falar também em prevenção. Então, para não chegarmos no nível de prejuízos, vamos falar de prevenção. Como prevenir? Né? Como prevenir o outro em relação ao bullying e como se autoprevenir em relação ao bullying. Então, quando falamos em prevenção geral, falamos em promoção de saúde, né? E prevenção de problemas. Então, quando falamos em promover saúde, falamos de coisas positivas. A empatia e o desenvolvimento de diferentes experiências estão na base da promoção de saúde. Se eu circulo em diferentes espaços, se eu ganho diferentes conhecimentos, se eu desenvolvo diferentes habilidades, isso reforça a minha autoestima e me protege pela ampliação da minha rede social, real, concreta, efetiva. Vejam a importância da diversificação das práticas pedagógicas do professor em sala de aula. As crianças, os adolescentes, precisam passar por diferentes experiências, desenvolver diferentes habilidades. As diferentes experiências, elas nutrem o indivíduo de boas expectativas. Assim, se ele vai mal em algo, afinal de contas, não podemos ir bem em tudo que fazemos a todo tempo. Então, se o sujeito ele vai mal em algo, mas percebe que está indo muito bem em outra situação da vida dele, ele percebe que a vida dele não vai acabar. Isso compensa, isso termina compensando no sujeito, na criança, no adolescente, né, diante dos desafios que ele tem a enfrentar. E a rede social real, ela
aliás, presencial, é melhor falarmos presencial do que real, né? Porque para algumas pessoas a rede social virtual ela é real, pelo impacto emocional que causa. Então, a rede social presencial, ela protege o sujeito. E aí, vamos a exemplos negativos, para ficar mais claro. Há pais que dizem, por exemplo, você está indo mal na escola, então vou te tirar do judô, que você gosta tanto. Gente, isso pode alimentar ainda mais o lado ruim da escola na cabeça daquela criança. Ou, no mínimo, você, como um pai, estará ensinando ao seu filho que as coisas que se adquirem na vida, elas se adquirem com base na chantagem, com base na ameaça. E falando em prevenção, quando falamos em prevenção, falamos em redução de fatores de risco. E qual é a base para a redução de fatores de risco? A informação. Ao aprender, ao ter informações, ao desenvolver conhecimentos, a pessoa ela adota, até inconscientemente, uma postura preventiva. Então, rede de amigos, informação, reforçadores diferenciais, ou seja, mostrar que o sujeito pode avançar sem ter que necessariamente ameaçá-lo, como o exemplo negativo aqui que eu dei do pai. E exercício físico também contribui, né, para que o sujeito mantenha-se ativo e neurobiologicamente responda bem aos desafios que a vida lhe apresenta. Nós temos, inclusive, aí no slide, né, no slide aí, número 30, um exemplo de uma publicação, resultados de pesquisa, que associam, né, esses resultados associam os exercícios físicos a um fator de prevenção contra bullying. Então, exercícios físicos realizados 4 vezes por semana ou mais vezes, reduz, né, esse exercício físico, a prática, reduz em até 23% ideias e tentativas de suicídio em pessoas que sofrem bullying. Então, muito importante a realização de atividades físicas para crianças e para adolescentes. Porque tem muitas que não estão fazendo qualquer atividade física. Tá? E em casa? Como é que está a situação em casa? Em termos de problemas, em termos de fatores de proteção. Vejam, quando há problemas na família, o que é que se gera na criança? Gera o sentimento de descrença. Ela não acredita que é possível ser alegre, feliz, viver de forma satisfeita. E isso leva à construção de um perfil suicida. Então, é preciso atenção. Se você duvidar da criança ou da história que a criança ou o adolescente contou, desconfie, tudo bem, né? Mas investigue, mas não demonstre descrença, porque essa demonstração não é o melhor caminho. Porque o que é que ocorre? Vejam, muitas vezes a criança ela sofre algo que é desagradável, isso ocorre muito com abuso sexual. E a criança conta na família o que está acontecendo e a família não acredita. Então, essa descrença, se ela existe, não demonstre. Desconfie e investigue, mas não demonstre que não acredita na criança. Essa não é definitivamente a melhor saída. Porque a criança vai pensar, se não há, né, se há essa descrença, se ninguém acredita em mim, então não há esperança de que seja possível sair dessa situação problema. E indiferença também é um problema. A indiferença, ela também leva à descrença, à desesperança e, consequentemente, à alimentação de um perfil suicida. Mas há fatores protetores. E os estudos mostram que a família, com um perfil ou com um padrão cognitivo mais positivo, contribui para que a criança ou o adolescente se sinta fortalecido diante dos desafios que a vida vai lhe apresentar. E o que é que nós estamos chamando aqui de padrão cognitivo positivo? É aquela postura que defende
que pratica a ideia de que é possível aprender mesmo diante das coisas ruins, mesmo diante das experiências negativas. É possível delas extrair algo de aprendizado. E os filhos, eles tendem a ter também esse perfil. Por quê? Porque eles reproduzem aquele comportamento que eles veem em casa. As crianças aprendem pelo exemplo, muito mais do que pelas palavras. Então, você não pode falar uma coisa para a criança e agir de uma outra forma. O que é que ela vai aprender? Essa outra forma. A forma como você agiu, e não aquilo que você disse, aquilo que você falou. Então, os filhos tendem a desenvolver esse perfil também, esse padrão cognitivo positivo. E aí, em casos de bullying, eles tendem a buscar muito mais facilmente ajuda. Então, junto ao padrão cognitivo positivo, os fatores de proteção que podemos exemplificar, né, estão aí. A segurança em relação referente à relação amorosa que pode haver entre pais, né, e filhos, empatia, reforço da autoestima, a comunicação intrafamiliar, o reforço para a demonstração de sentimentos. Isso vai dar conforto para a criança, quando ela tiver que se expor, né, na apresentação de problemas que ela está vivenciando. E aí, em termos de fatores protetores em casa, vamos aqui ampliar um pouco, né? Vamos pensar nesses fatores em casa. Consideramos aí a importância de termos os pais como modelo. Por quê? Porque as crianças e jovens aprendem como resolver problemas da forma como eles veem os seus pais demonstrar a resolução do problema. Como é que seus pais demonstram, né, o processo de resolver problemas? Então, a criança, o jovem, vai aprender a partir de como os pais agem. O adolescente saber que tem um acompanhamento tranquilo em casa e também na escola, ele se sente seguro. Ter disciplina e demonstrar que a regra, ou as regras serão cumpridas por todos, também é muito importante e fator de segurança. Então, por exemplo, não pode usar celular na hora do jantar. Então, nenhum dos 2, 3, 4, 5 filhos na mesa utiliza celular, mas o pai está usando. Não, a regra é para todos. Então, são regras que interferem no relacionamento, então tem que valer para todos. Então, pais como modelo de comportamento, respeito às diferenças, supervisão adequada e clareza, consenso na definição das regras e no estabelecimento de limites. Orientados por pais que se colocam como, de fato, modelos a serem seguidos. Tudo bem? O desenvolvimento de habilidades verbais ajuda também a minimizar o caráter de violência. Muitas pessoas agressivas não sabem encontrar outra forma de resolver problemas que não seja na pancada, né? Então, falar, conversar, argumentar juntos, em família, isso funciona como um fator de proteção. E aí, se pensarmos no contrário, em pais, por exemplo, que em vez de conversar com seus filhos, eles aplicam reiteradamente castigos físicos. Como é que crescem essas crianças, esses adolescentes nessas circunstâncias? Ora, como eu disse, se há um espelhamento no comportamento, os filhos desses pais, eles tenderão a utilizar essa forma violenta, né, a violência, para resolver os problemas. É algo que parece lógico, mas isso é aqui afirmado com base em pesquisas, tá? Não só pelo seu caráter lógico, até porque nem tudo que é lógico é comprovado por meio de pesquisas científicas, tá certo? Então, a desaprovação parental ao uso de violência foi associado com uma atitude pró-sociável em relação à violência contra colegas e decréscimo nas brigas físicas pelas crianças. Já o contrário, o uso da punição física pelos pais como método de disciplinar os filhos, ele foi inversamente associado com a atitude pró-sociável e positivamente correlacionado com intenções de brigar. Então, brigas
e bullying, né, também fazem parte aí do pacote. E na escola, o que fazer? Primeiro, tolerância zero ao bullying. Tem que ser tolerância zero e isso precisa ser trabalhado desde o primeiro dia de aula e seguir constante com uma proposta clara de trabalho que precisa estar registrada no PPP da escola e ser efetivada pelos profissionais da instituição. E outra, a ação contra bullying, ela tem que ser uma ação coletiva, não pode ser a ação só de 1, 2 ou 3 professores. E ela tem que ser uma ação permanente. Então, de nada, ou muito pouco, ajuda a fazer a Semana do Bullying. Ou então, uma palestra para os alunos sobre bullying. Não adianta. Tem que ser uma ação permanente, porque bullying é um fenômeno social. Enquanto há relações sociais, é preciso haver uma coordenação de ações, né, que vão funcionar como reguladores das ações dessas crianças e desses adolescentes. Crianças e adolescentes precisam de reguladores externos. Tá? E em conversas com as crianças e adolescentes, eles precisam ter, repito, a segurança e a confiança em relação aos professores, em relação aos gestores. Porque só dessa forma eles falarão sobre o assunto. E eles só se sentirão confortáveis, seguros para falar sobre o assunto se eles perceberem que na ação há, de fato, um coletivo preocupado com o problema. E há ações de acompanhamento permanente no intuito de resolver, de fato, o problema. Do contrário, eles não terão segurança e, consequentemente, não vão falar sobre o assunto e nada será resolvido. Então, debate sobre bullying nas escolas precisa estar integrado a um programa de ação. É preciso estimular os estudantes a fazerem pesquisa de campo sobre o tema. Todos devem se comprometer não praticando e denunciando casos de bullying. E essas ações elas precisam estar interligadas. E uma vez interligadas, elas precisam ocorrer ao longo do ano, no decorrer do tempo. E não num dia no ano ou uma semana no semestre, isso tende a não funcionar. E em sala de aula? Pensamos aí a escola e em sala de aula especificamente, o que fazer? Primeiro, sempre ter a ciência da importância das conversas francas, das conversas abertas com os alunos. Conversas francas ideais, é preciso tê-las como horizonte de problematização da situação. Tudo aquilo que é discutido abertamente contribui para diminuir o estigma sobre aquilo que está sendo discutido. E as pessoas que sofrem, elas se sentem mais fortalecidas para lidar com a situação. E por que precisamos ter esse cuidado? Para, sem querer, não terminarmos reforçando o bullying. Então, quando falamos em tolerância zero, por exemplo, é não compactuar, por exemplo, com piadas. Aquelas piadinhas sem graças, não compactue com aquilo. É também, por exemplo, não polarizar o bom e o ruim. O identificado sempre como ruim pode ter o comportamento reforçado em decorrência disso. É importante desenvolver habilidades de comunicação oral dos agressores, que muitas vezes são agressores físicos porque não têm a capacidade de argumentação desenvolvida. Ele não tem desenvolvido a sua expressão oral. Ele não consegue sistematizar o pensamento, ele não consegue falar, ele não consegue articular um raciocínio com outro. E concluir, ele não consegue. É preciso desenvolver a comunicação oral dos agressores. Isso tende a diminuir a agressividade física. É importante também trabalhar, por exemplo, com mapa de sala. Então, mexe com a organização dos grupos agressores. Então, você chega na sala de aula e está lá, o grupinho dos 6. Ninguém mexe naquele grupo, ninguém desfaz aquele grupo. Desfaz. Agora, sabe como é que não desfaz? Se você for tentar desfazer sozinho. Como eu disse aqui, a ação contra bullying ela não pode ser uma ação individual, de um professor ou de 2 professores. Não, ela precisa ser uma ação coletiva, da escola, institucionalizada.
Então, se estamos falando dos anos finais do ensino fundamental, então nós vamos ter professor de português, história, geografia, de várias disciplinas. Então, se todos eles falarem a mesma língua, que é aquela, e vão aplicar aquela proposta definida no PPP, então não vai ter grupinho que se sustente. Porque ele pode até tentar insistir na aula de língua portuguesa, resistir para não desfazer o grupo na aula de história, na de geografia, mas uma hora ele vai cansar e vai desfazer. Por quê? Porque todos os professores estão falando a mesma língua. E tem a coordenação e gestão para cuidar também desse tipo de situação. E eles sabem que é norma da escola e por isso eles vão ter que respeitar. Eles não vão respeitar, repito, se for uma ação individual de 1 ou 2 professores. Mas sendo uma norma da escola, perseguida por todos os profissionais da escola, aí eles vão seguir. Então, mexe com a organização da sala, separe os grupos agressores, porque o bully, o valentão, ele não se sustenta sozinho, ele precisa de apoio, ele precisa de público. E é importante também incentivarmos que as crianças e os adolescentes falem sobre o assunto. Isso tanto vítimas quanto testemunhas. Que a vítima, tanto a vítima quanto o agressor, vejam, eles têm dificuldade de retomar os valores que tinham anteriormente se eles não tiverem apoio. E aí o exercício de se colocar no lugar do outro, isso feito constantemente, leva o sujeito quase de forma natural a fazer esse exercício. E se ele percebe que isso acarreta uma aprendizagem para ele, ele mesmo vai abrir espaço para a mudança. Isso não é algo simples, né? Não é simples, por exemplo, sair do papel do agressor, assim como também não é simples sair do papel de vítima. Mas é na fase da infância, é nessa fase da adolescência, da pré-adolescência, que o terreno está fértil para plantarmos, né, ali as sementes das mudanças necessárias para esse estado de coisas. Portanto, quanto mais cedo agirmos, melhor. Quanto mais cedo intervirmos na situação de bullying, melhor serão os resultados, né, tendo em vista acabar ou barrar aí os avanços em relação aos prejuízos do bullying. Em relação ainda à sala de aula, né, o que fazermos? Vamos aqui a uma espécie de síntese. Então, o que fazer? Né? É importante tanto reconhecer as boas atitudes, quanto agir imediatamente. É importante identificar autores, vítimas e testemunhas. É importante dar o exemplo, e aí cuidado com a omissão e com o suporte velado às práticas de bullying. É preciso tentar não polarizar. Então, fulano é bom, ciclano é mau. Não, isso não acrescenta, não resolve o problema. É importante também o exercício de interpretação de diferentes personagens em conflito. Então, olha aí a importância das práticas pedagógicas planejadas para que os alunos interpretem diferentes papéis em situações conflituosas. É importante também estimular os estudantes a informar os casos. E aí, cada escola vai criar os seus métodos, os seus canais de informação. E é importante que o autor, assim como o alvo, é importante lembrarmos, o autor, assim como o alvo, tem dificuldade de sair do seu papel e retomar valores esquecidos ou formar novos valores se ele não tiver reguladores externos. Se ele não tiver profissionais ou parentes, né, familiares, que o levem a experimentar diferentes situações, que o afetem, que o provoque, né, que provoque nessa criança, nesse adolescente, o pensar sobre o outro. Então, se não tem reguladores externos, ele segue à vontade cometendo bullying, ou ele segue a vida livre, sem ter um apoio familiar, um apoio profissional, e aí no caso de quem é vítima, ele se perde nessa maré de violência e tem dificuldade de retomar valores esquecidos, ou formar novos valores positivados para a sua vivência como ser humano. Porque, lembrando, não é só um fenômeno escolar. Ele pode viver o bullying na família. Ele vai viver isso fora da escola, porque isso é um problema social que vai repercutir na vida dele social, pessoal, profissional.
Outras ações comprovadas. Vejam, medidas de conscientização, palestras, redações, encenações, grupos de apoio, encorajamento à intervenção nas situações de bullying, otimização do trabalho de supervisão dentro da escola e redes de apoio social, que podem ser redes no âmbito da religião, podem ser no âmbito do esporte, e em outros planos, em outras esferas, né, do desporto, da educação não formal, em outras redes. Agora, vejam só, essas outras ações comprovadas não são ações que devem ser feitas isoladamente. Elas precisam ser executadas de forma integrada. Não é pegar uma dessas ações e colocar em prática. Por exemplo, palestra. Não, vamos fazer ciclo de palestras. Toda última sexta-feira, uma palestra sobre bullying. Gente, isso de muito pouco vai adiantar. Pelo contrário, pode até incentivar aquele que estava pensando em praticar o bullying, agora que por meio das palestras ele está se formando, ele está aprendendo mais sobre o que é o bullying, como ele é praticado, as consequências negativas para a vítima. Então, agora ele está sendo instigado a praticar o bullying com formação. Então, as ações isoladas, elas não funcionam. Ou então fazer redações. Vamos fazer redações sobre o bullying. Sim. E daí? Fez o texto, o professor corrigiu, devolveu, e daí? Não vai relacionar com uma outra ação? Por isso que nós falamos, quando no trabalho na escola, os seus profissionais vão se dedicar a trabalhar contra o bullying, é preciso que trabalhem com um programa contra o bullying, e não com ações isoladas. Então, pode começar por meio de um projeto, mas instituam um programa de combate ao bullying. Tá? E aí, lembrando, bullying é crime. Existe uma lei, a Lei 13.185, de combate ao bullying. Ela está em vigor no Brasil desde 2016. E é uma lei que institui também o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, que é isso que é o bullying. Um processo de intimidação sistemática. E aí, como dissemos aqui, é importante não trabalharmos ações isoladas. Temos que trabalhar a partir de um programa. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre programas anti-bullying. Pensando aí em ações sistematizadas. Pensando em perspectiva. Tendo uma meta, né, uma grande meta a atingir. Certo? Grande, ampla a ser alcançada na instituição de ensino. Então, não podemos trabalhar ações isoladas, como se fosse uma ação que chamamos de ação dose-resposta, como, por exemplo, a palestra. Aí não dá. Mas se nós planejarmos, vejam, uma palestra, e em seguida à palestra, elaborarmos e executarmos um projeto. Um projeto que prevê a realização de discussões, com uma agenda já traçada ali para o semestre. E, além das discussões, momentos mais pontuais de debate, porque uma coisa é discussão, outra coisa é debate. Né? Quem foi que estudou discussão e debate? Foi a professora Eveline, que é nossa cursista, que pode até explicar melhor lá no nosso encontro presencial. Né? Enfim, uma agenda de discussões com momentos mais pontuais de debate, que são ações mais complexas, mas o quê? Mais reuniões de trabalho, só de professores, para fazer a avaliação do processo, ou reuniões de trabalho que envolvam comissões montadas, inclusive, com a participação de alunos, né, alunos e professores. Aí sim, viu como a coisa mudou de dimensão, mudou de figura? Não é só um aumento quantitativo de atividades, não é qualitativo, porque são de diferentes dimensões. Então, você partiu da palestra, mas articulou um conjunto de outras ações, e esse conjunto de outras ações, nós da escola, com base nesse conjunto de ações, vamos elaborar o nosso próprio programa anti-bullying. Ok? Aí sim, essa ação na forma de programa terá um efeito muito maior. Então, trabalhar diretamente no debate com o bully,
o valentão, tem se mostrado, colegas, pouco eficaz. Pode até aumentar a vitimização. Então, chamar o agressor para conversar com ele sozinho, de muito pouco adianta. Pode entrar por aqui e sair por aqui. Certo? E a depender de como ele se sinta, porque lembrem lá, eles têm uma distorção da realidade. Então, ele pode se sentir intimidado com aquela conversa. Ele pode identificar aquilo ali como uma violência. E aí ele vai pegar aquela violência que ele considera ter sofrido e vai descontar no outro. Então, é preciso agir rapidamente assim que o problema foi identificado. Essa é a melhor saída, óbvio. Mas é preciso ter muito cuidado, porque algumas ações elas podem ter efeito contrário. E uma outra observação, simples, mas muito importante aqui, é que aquelas ações que têm uma menor complexidade, as ações menos complexas, elas são muitas vezes as mais eficazes. Vejam, depois do problema instaurado, as ações elas vão ser mais complexas e os resultados não tão bons ou não tão rápidos. E aí, por conta disso, é importante que a escola tenha um programa anti-bullying, mesmo antes de identificar o seu primeiro caso de bullying. Ou seja, o programa ele vai atuar na prevenção contra o bullying e não na intervenção para acabar com o bullying, porque aí é muito mais difícil. Depois que o problema está instalado, é mais difícil resolver. Então, é melhor você trabalhar na prevenção. E aí, as ações nesse sentido, elas são muito menos complexas, são muito mais simples e muito mais eficazes. Por quê? Porque elas constroem na escola um ambiente tranquilo, mais harmônico, mais saudável, para que todos possam conviver e trabalhar. Então, programas anti-bullying. As pesquisas mostram o quê? Nós trazemos aí nesse slide 37, né, um artigo, né, sobre o assunto. A referência ela aparece pequenininha aqui no slide, mas aí vocês ampliam à vontade, já que vocês têm acesso aos slides. E o que é que essa pesquisa mostra? Mostra que programas anti-bullying na escola tendem a reduzir em torno de 20% os casos. E mostra que os programas precisam ser mais intensivos, constantes, permanentes. Mostra que os programas anti-bullying precisam considerar reuniões com os pais, a importância de considerar supervisão na escola, que é importante, pelo menos em alguns momentos, trabalharmos com especialistas sobre o assunto. O trabalhar com colegas, né, foi associado a um aumento da vitimização, então, com muito cuidado, quando for organizar os grupos, né, para atividades escolares. E um outro aspecto é que não há evidências de que o trabalho individual com os agressores promova resultados positivos. Certo? Avançando, nós temos aqui alguns componentes considerados mais eficazes, não é, de programas bem-sucedidos. Exemplos aí de alguns desses componentes para nós aqui que estamos pensando na elaboração de um programa anti-bullying na escola. Elaborar mas não tem programa pronto na internet? Tem, muitos. Pode ser, inclusive, que funcionem na sua escola, mas pode ser que não contribuam para muita coisa. E também cuidado, tem muitos programas na internet que não têm respaldo científico, e daí poderão muito mais atrapalhar do que solucionar os problemas na sua escola. Então, vamos pensar aqui em termos de componentes mais eficazes, de programas bem-sucedidos, para que possamos começar a pensar, a elaborar um programa para a nossa própria escola. Por exemplo, conscientização dos profissionais e dos pais, treinamento de professores para a ação, treino de competências socioemocionais para a criança e para os adultos que estão à sua volta. Então, competências socioemocionais, em relação a elas, podemos dizer que os sujeitos eles não nascem com elas. Né? E não vai também desenvolver assim numa tarde de sexta-feira, porque o pôr do sol está bonito. Não. É algo que se desenvolve, que exige treinamento. Lembra lá do meu sobrinho, o que é que a mãe dele faz? Não é? Cria as situações para que ele se imagine na experiência do outro,
para que ele imagine, para que ele suponha, né, sobre o que o outro está sentindo. Isso acarreta amadurecimento para ele, fortalecimento para ele como ser humano. E dá a ele condições de, com um desenvolvimento mais maduro, resolver problemas. E isso repercute para toda a vida dele. Por quê? Porque as competências socioemocionais desenvolvidas na infância repercutem ao longo da vida do sujeito, na vida adulta do sujeito, né, na sua segunda, na sua terceira idade. Portanto, treino de competências socioemocionais para criança, adolescentes e adultos à sua volta. Um outro componente, o investimento no professor, tanto na avaliação quanto na intervenção. Isso tem sido apontado como um fator crucial na temática do bullying. Um outro componente, favorece a identificação precoce e uma intervenção menos complexa. Então, a importância do programa anti-bullying, né? Nós não temos um programa anti-bullying porque na nossa escola não tem bullying. Não, aí é que vamos fazer mesmo. E melhor, vamos trabalhar de forma mais leve, mais prática, mais simples. Por quê? Porque vamos trabalhar sobre a prevenção. E a prevenção, obviamente, favorece a identificação precoce dos casos. E todos os problemas que são descobertos precocemente, eles tendem a ter uma solução mais viável, mais rápida. Um outro componente. Os programas devem ser específicos para a escola, portanto, muito cuidado quando for copiar, colar da internet. Pode até ser que a experiência seja bem-sucedida, mas o risco de que aquela proposta não se enquadre na sua realidade escolar é grande. Então, é importante que as escolas elaborem seus próprios programas anti-bullying, que seja específico para aquela realidade escolar. Obviamente, deve ser um programa com caráter continuado, ter enfoque nas testemunhas, muito mais do que isoladamente focar no autor ou na vítima. Não, então enfoque nas testemunhas. E as ações, elas não devem ter um caráter extremamente punitivo. Por quê? Porque a punição pura e simples, ela de muito pouco contribui para a mudança de comportamento, sobretudo do agressor. Ok? Nós vamos dar o exemplo aqui de um programa anti-bullying, né? Um programa finlandês, mas antes de dar um exemplo de um programa real finlandês, que vocês podem ter acesso a ele na internet, eu gostaria de fazer mais uma síntese, tá? Uma síntese aí desses componentes, porque foram muitos componentes, achei agora até que passei muito rápido por eles. Então, antes de avançar aqui sobre o programa Kiva, vamos a uma síntese envolvendo todos esses componentes. Vejam, lembremos que esses componentes, eles precisam ser continuados e específicos para cada escola. O que é bom para uma escola pode não ser bom para outra. É importante não esquecermos da supervisão. Por quê? Porque o bullying ocorre muitas vezes nas áreas na escola em que não há supervisão profissional. Então, a supervisão ela pode ser mais aprimorada às vezes, pode ser mais simples. Por exemplo, o uso de coletes de identificação dos profissionais da escola. Porque, por exemplo, se a escola é muito grande, e às vezes não há um supervisor responsável pela escola. Nós não temos às vezes não temos esse cargo, um profissional para supervisionar os diferentes espaços da escola o tempo inteiro. E aí, às vezes, nós temos que indicar quem é que vai ser o supervisor na segunda, na terça, na quarta, ou na quarta pela manhã, quarta à tarde, à noite. Então, os alunos nem vão saber quem são esses supervisores. E aí é preciso identificá-los. Essa identificação, ela funciona como uma espécie de proteção, sobretudo para as vítimas do bullying. No encontro com os pais, é preciso que haja objetividade, é preciso que sejamos profissionais assertivos. Para quê? Para não termos apenas que apontar os problemas do filho dele, aqueles pais. Então, é preciso sermos assertivos. E atenção, cuidado com a emoção. Toda vez que ficamos mais emotivos, ficamos menos assertivos. Daí a importância da objetividade. Sem desassociar a flexibilidade. É preciso ser flexível, mas não perdermos o foco no contato com os pais.
Então, flexibilidade, foco, objetividade e assertividade no contato com os pais. Tá? E peço também que vocês relacionem, vejam, relacionem o conteúdo de uma sessão formativa com de outra sessão, certo? Então, lembrem do desenvolvimento cerebral de crianças e adolescentes. A área frontal do cérebro de crianças e adolescentes ainda não está suficientemente amadurecida para ponderar sobre os seus impulsos. Tá? Em compensação, há outras regiões do cérebro muito desenvolvidas na infância e na pré-adolescência. E daí, isso vai impulsionar ações mais agressivas. E é por isso que o cérebro do adolescente, ele é tão impulsivo. Compreendem? O cérebro não está completamente amadurecido. Então, a área frontal, a área das funções executivas não estão, são áreas que não estão completamente amadurecidas, enquanto há outras áreas que estão muito desenvolvidas e que impulsionam a agressividade. E aí a necessidade de reguladores externos. Quanto às metas, né, as metas dos programas anti-bullying, elas precisam ser traçadas com a participação de todos os envolvidos, inclusive os pais. E aí é importante ter muito, né, atenção tanto às vítimas quanto aos autores do bullying. Por quê? Porque os autores do bullying, ele pode ser também vítima do bullying em outros lugares. Então, o diálogo com esses sujeitos precisa ser muito bem pensada, porque a conversa isolada, desassociada de um programa anti-bullying, pode gerar o efeito contrário. Ok? Agora sim, vamos falar de um exemplo de um programa anti-bullying, que é o programa Kiva. É um programa muito conhecido, né? Ele é da Finlândia e que tem o foco de atuação nas testemunhas e na supervisão escolar. Testemunhas e supervisão escolar. Então, supervisionar todos os espaços da escola é uma forma de proteger as vítimas e os autores também, né, de si próprios até, né, de se proteger de si próprio, das experiências negativas que vão protagonizar. E atua fortemente nas testemunhas. Utiliza-se de internet, de computadores, os materiais utilizados são muito bem pensados, com objetivos muito claros, e prevê orientações em salas de aula, trabalhos em grupo, produção de curtas-metragens sobre o assunto. Então, é um programa que envolve várias ações. Para quem desejar conhecer um bom programa anti-bullying, eu recomendo, está disponível na internet. E é um programa, claro, reconhecido como muito bom, que funcionou, mas que nem todas as realidades são iguais, vão responder da mesma forma, as ações implementadas vão dar os mesmos resultados. Então, é importante conhecermos, mas como uma maneira de nos inspirarmos, mas a palavra final tem que ser a nossa, sobre o conhecimento que nós temos da nossa própria escola. Então, fica aqui apenas como um exemplo para o conhecimento. Tá? Avançando, nós temos aqui o ciclo do bullying, como um exemplo, né, de possibilidades para que pensemos aí num trabalho de intervenção com foco nas testemunhas. Nós temos aí no diagrama da esquerda, eu acho que na tela aí da edição vai aparecer na esquerda, né? Eu acho que sim, para mim está aparecendo na esquerda. No diagrama da esquerda, o que é que nós temos? Nós temos o bully, né, o valentão, aí na letra A, né, o bullying, e bem próximo a ele, nós temos aí o capanga, né, tá entre aspas aí, o capanga, que é o apoiador, que está muito próximo do bully, que pode até cometer o bullying, e muito próximo deles estão os apoiadores, são aqueles que participam, passiva ou ativamente, do bullying. Na direita, nós temos um diagrama com intervenção contra bullying. Então, o primeiro diagrama, o de cima, né? Melhor falar de cima e o de baixo. Então, o de cima é um diagrama com evidência do bullying, no de baixo, né? De baixo da tela, um diagrama representativo de uma intervenção contra bullying. Então, o que é que nós temos? Nós temos o bully, o agressor,
Temos o capanga, já um pouco mais distanciado, né, do bullying, já não está tão puxando mais o saco do bullying, né? Não é mais quase o bullying substituto, eles já estão mais afastados. Por quê? Porque o capanga já está mais fragilizado, uma vez que os apoiadores eles já não existem mais. As testemunhas os apoiadores do bullying, eles passaram a ser ou observadores, né, não engajados, ou defensores passivos. E até mesmo na condição de observador não engajado, a existência dele, da transformação de apoiador para observador não engajado, isso já enfraquece muito o bullying. E sem público, o trabalho dele perde um pouco o sentido. Portanto, trabalhar junto com as testemunhas termina ajudando, inclusive, o agressor a melhorar no sentido de diminuir a sua incidência de bullying, porque lembremos, estamos tratando de crianças e pré-adolescentes. E que esses autores também precisam de um acompanhamento, ok? Daí a importância do trabalho com as testemunhas, para minimizarmos o eixo, o ciclo de atuação do bullying, do valentão. O melhor é atuarmos junto às testemunhas. Avançando aqui, nós temos alguns dados de pesquisa que revelam a percepção dos estudantes quanto à prática do bullying nas escolas. São dados estatísticos que mostram, né, um percentual crescente na incidência de bullying, tá? E também uma redução da existência de bullying a partir da intervenção de programas. E aí, nesse sentido, nós trazemos o exemplo da Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à Adolescência, que é a ABRAPIA. Então, a ABRAPIA ela tem ações relativas a programas anti-bullying e fica também aqui a sugestão para que vocês conheçam o trabalho dessa associação brasileira, certo? E tem aqui também no slide a referência do artigo para que vocês tenham acesso, que é o do Jornal de Pediatria, que está trabalhando aí com os dados estatísticos. E aqui vejam como é bom nós levarmos, inclusive, esses materiais para trabalharmos como recurso em sala de aula, inclusive o professor de matemática, né, pode utilizar todos esses dados para a problematização de uma série de problemas, né, resolução de problemas matemáticos, leitura de gráficos, a partir de problemas reais, né, a partir da experiência social, que é o bullying. Okay? Estamos quase, né, fechando aqui o tempinho do nosso terceiro bloco. Vamos fechar aqui com o próximo slide, slide 43. Nós temos aqui mais um exemplo, né, da ABRAPIA, que trabalha com o programa de redução de comportamento agressivo entre estudantes. E nós temos outros exemplos, né, outros, muitos mais. Agora aqui nós não poderíamos trazer todos. Nós trazemos aqui um outro exemplo, que é resultado de trabalho de professores do Rio de Janeiro. É uma obra, né, foi financiada com recursos da Petrobras, tem o apoio da ABRAPIA, que é a produção, né, de educadores da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro, que consiste em um programa, né, intitulado Diga Não para o Bullying. Tem o apoio, portanto, da Associação Brasileira, né, a ABRAPIA, e tem o financiamento da Petrobras, está disponível na internet, vale a pena vocês conhecerem. Né, tem aí o link, né, de acesso, vale a pena vocês verificarem para conhecer os bons exemplos. Tá? Vamos fechar aqui o bloco 3, as perguntas ficam para o bloco 4, tá certo? Fechamos aqui, então, com exemplos de alguns desses programas, né, com alguns exemplos para que a escola não desenvolva ações pontuais. É preciso que desenvolva programas, porque é a permanência das ações que fará toda a diferença no trabalho de combate ao bullying.